Divertido, junto? Olá pessoal, eu sou Jackson Manhã Bosco e você está no curso de mineração de dados. Hoje a gente vai entrar no nosso sexto pilar, que é sobre tarefas de data mining. E o que vocês vão aprender aqui é descrever as tarefas de data mining, diferenciar as tarefas de preditivas e descritivas e também exemplificar as tarefas de data mining. Então a gente vai relembrar aí o que é mineração de dados, tá? Então ele é um processo de descoberta de padrões e relações, tá? Significativas em grandes volumes de dados. Ou seja, são várias técnicas aí, né, combinadas, que fazem parte de estatísticas, matemáticas e computacionais e transformar os dados em informações úteis, tá? Um exemplo aí é a utilização de marketing para identificar perfis de consumidores e prever compras futuras. Vamos lá. A diferença entre tarefas preditivas e descritivas. Então, preditivas. Então, é prever valores ou eventos futuros com base em seus dados históricos, tá? Um exemplo aqui é a predição de venda ou de identificação de risco de inadimplência. Ou seja, né, quando um cliente vai comprar, já existe então uma predição aí de venda e também de inadimplência. Então, o sistema ele consulta aí todo o histórico aí de compra desse cliente em diversos locais para ver se vai poder criar um novo crediário, né, para esse cliente ou, né, com base em todos esses dados aí. Beleza? Então a gente vai seguir aqui. Na parte descritivas, tá? Então é entender os dados e identificar os padrões ocultos. Um exemplo aqui seria a parte de segmentação de clientes por comportamento. Vamos lá. Fluxo de trabalho da mineração de dados. Então, quais são os processos aí da mineração de dados? É a parte de coleta de dados, tá? Que é a obtenção de dados relevantes aí de diferentes fontes. Parte de limpeza de dados, então, que é remoção de inconsistências aí e dados incompletos. A exploração de dados, que é a análise inicial aí para compreender as características dos dados. A parte de modelagem, que é aplicar algoritmos aí para encontrar os padrões ou realizar predições. Na parte aí de validação, é verificar a precisão e eficácia desse modelo. E a parte de implantação, que é utilizar o modelo em aplicações reais. Vamos seguir aqui. Sobre técnicas avançadas de mineração de dados. Então, existe o Deep Learning, que são as redes neurais profundas, né? Que é para reconhecimento de imagens, voz e padrões complexos. Algoritmos genéricos, que é a parte de simulação de evolução para resolver problemas complexos. E também nós temos de exemplo aí o reconhecimento facial em dispositivos móveis. Na parte do fluxo de trabalho e mineração de dados, a gente vai falar sobre Big Data, né? Que é um processamento de grande volume de dados, né? E diversidade de dados. Qualidade de dados, que é como lidar com os dados incompletos ou enviesados. E na parte de explicabilidade, seria a necessidade de entender as decisões dos modelos. Tendências futuras. Então, são as tendências futuras aí para o data mining? É a parte de automação, que é ferramentas que otimizam o fluxo de trabalho. IoT, que é a integração com dispositivos conectados para análise em tempo real. E a parte da computação quântica, tá? Que é a solução de problemas aí complexos com poder de processamento extremo. Quais são as ferramentas e bibliotecas populares que são utilizadas para isso? Então, é o RapidMiner e o ECA, que a gente estudou aí na unidade de ensino passada, né? São interfaces visuais aí para análises. A gente tem a linguagem de programação Python, né? Utilizando bibliotecas como Pandas, o Scikit, aí, o Learn e o TensorFlow. Tem o R, que a gente teve também numa unidade de ensino passada, né? Que é sobre estatísticas avançadas aí para visualização.
E na parte da comparação, o Python ele destaca isso aí pela flexibilidade, tá? E a comunidade ampla, tá? Então, quando tem algum problema ou alguma coisa para resolver, é mais fácil de resolver, porque a comunidade do Python é enorme, né? Então, fica mais fácil para resolver. Seguimos aqui. Na parte de impacto do data mining na sociedade. Então, na parte de transformação digital, ou seja, a educação personalizada, transporte inteligente e mais. Os benefícios, tá? Eficiência, inovação e redução de custos. Na parte de riscos éticos, a privacidade, a discriminação e a transparência. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no curso de Desenvolvimento Web. Lá vocês vão aprender análise de sistemas, projetar o site, análise e preparo da lista de requisitos, HTML, CSS, parte de JavaScript, SQL, tem arquitetura web, camada de aplicação, servidores de hospedagem e também segurança de dados e vão contribuir com o canal. Classificação do aprendizado de máquina. Existe o supervisionado, que é o modelo que aprende com resultados pré-definidos, exemplo, classificação e regressão. A gente tem também o não supervisionado, tá? Que ele é um modelo que identifica padrões sem referência prévia, que é agrupamento e associação. Nos próximos slides a gente vai falar de cada um desses tipos, tá? A gente vai começar então com o aprendizado supervisionado na parte da classificação. Então, ela é uma técnica que organiza os dados em categorias pré-definidas. Um exemplo seria sistemas de e-mail, tá? Que classificam mensagem como spam ou não spam. E algoritmos populares, como o Decision Trees, que é a representação hierárquica para tomar decisões baseadas em atributos. Existe o Random Forest, que combina várias árvores para melhorar a precisão. E também o SMV, que é a parte de encontra a linha que é melhor separa as categorias. Seguindo a classificação, então, ela é usada aí para descrever ou prever um atributo especial, ou seja, classe. Ela é utilizada para prever fraudes, descobrir espécies de animais e também prever doenças e classificar tipos de fungos. A gente vai seguir aí para o próximo aprendizado supervisionado, que é a parte da regressão. Então, na regressão, a gente tem a predição de valores contínuos com base em dados históricos. Os exemplos aqui estimar o preço de uma casa com base em área, localização e número de quartos. Na regressão, a classe é um tipo de dado nominal ou categórico. Tá? Na regressão, a classe ela é numérica. Então, pode-se prever a altura de uma pessoa a partir do peso por meio da tarefa de regressão. Próximo é o agrupamento, tá? E ele faz parte do aprendizado não supervisionado, tá? Então, ele identifica grupos ou cluster de dados semelhantes sem rótulos pré-definidos. Um exemplo aqui é a parte de segmentação de clientes baseada em comportamento de compra. Um algoritmo comum, ele é muito utilizado e foi utilizado até em alguns trabalhos aqui do pessoal, é o K-means, tá? Ele serve para dividir os dados em K-grupos baseados na proximidade, tá? Então, na parte hierárquica, tá? Ele forma uma hierarquia de clusters. Vamos lá. No agrupamento. Então, nos agrupamentos não existem classes, tá? Criar grupos e atribuir as instâncias dos dados nesses grupos a partir das características ou atributos. Usos. Identificar grupos de clientes e direcionar campanhas de marketing. Identificar tentativas de acessos à rede de computadores. E o último exemplo é categorizar uma nova espécie. Vamos lá. Aprendizado não supervisionado. Agora a gente vai falar sobre associação. Então, a associação, ela identifica aí relações entre variáveis e um conjunto de dados. Um exemplo aqui são clientes que compram pão, né? E geralmente compram leite. Ou seja, a associação é aquela ideia do data mining onde se a pessoa vai no mercado, todas essas pessoas vão comprar pão e também compram leite. Ou seja,
Na parte da mineração, eles conseguem perceber que se ele compra um produto, ele vai comprar outro. Então, eles fazem associação e já fazem parte do marketing já para vender os dois produtos já associados. Tá? Vamos lá. Medidas importantes. Então, a parte de suporte, que é a parte de frequência do item nos conjuntos de dados. Confiança, tá? Que é a probabilidade de um item ser comprado, dado outro. E o lift, que é o grau de correlação entre os itens. Seguimos aqui, na parte de associação. Então, a ideia de buscar relação entre os itens. Então, aplica-se em cestas de compras. Quem comprou o produto A também comprou o produto B. Isso acontece em quase todos os marketplaces, né? E ampla aplicação aí em diagnósticos de medicina. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre visualizações no data mining, tá? Então, as visualizações, elas ajudam a interpretar aí os resultados da mineração de dados. Então, os tipos comuns são gráficos de dispersão para clusters, histogramas para distribuição de dados, gráficos de barras para regras de associação, e aqui na parte do exemplo, a visualização de dados de vendas em clusters coloridos. Então, agora a gente vai falar aqui sobre aplicações reais de data mining. Na saúde, é a parte de previsão de doenças com base em sintomas. Em finanças, é a detecção de fraudes em transações. No marketing, é segmentação de clientes para campanhas direcionadas. No e-commerce, é recomendadores de produtos com base nas compras anteriores. A gente vai falar um pouquinho aqui de ética também, tá? Privacidade. Uso de dados pessoais requer consentimento. Viés nos dados, ou seja, modelos podem perpetuar discriminações existentes. Transparência. Necessidade de explicar como os modelos chegam às suas conclusões. Legislação. É a parte de adesão de leis, tá? Como a LGPD e GDPR, para proteger os dados. E aqui um exemplo, é consequências de violações éticas em empresas. Aqui tem uma tabela de tarefa versus algoritmos, tá? Que é a parte de classificação do tipo do algoritmo e do tipo das tarefas, tá? Então, o processo de data mining e data science dependem de técnicas de estatística e também aprendizado de máquina. Aplicativos, eles existem para fins, desde classificações, do canto de um pássaro até previsão de erupções vulcânicas. Processos da modelagem. Aqui existem 4 fases. Então, ou seja, a primeira fase consiste na preparação dos dados, tá? E parametrização do modelo, onde são definidos os parâmetros e as variáveis encontradas. A segunda fase é a parte do treinamento do modelo, que é alimentado aí com dados que aprende os padrões aí ocultos nos dados, tá? E a terceira fase consiste na seleção e validação dos modelos. Na quarta fase, o modelo é validado e confiável e liberado em novos dados. Então, o trabalho bem feito fornecerá percepções extras ou uma boa previsão aí do que o futuro reserva. E aqui é um estudo de caso completo aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Um problema é prever o abandono escolar aí com base em dados demográficos. O fluxo, a gente começa pela coleta, dados de escolas e alunos. A gente faz a parte da limpeza, tá? É o tratamento de dados incompletos. Após isso, a gente vai chegar na modelagem. Vai usar o uso de algoritmos aí de classificação. Na parte de validação, a gente vai testar o modelo aí com os dados reais que a gente obteve. E o resultado, a gente faz a identificação aí de alunos em risco, tá? E as visualizações, a gente cria um gráfico aí de expressão de base para destacar os padrões. Beleza, pessoal? A gente vai chegando aqui no final da nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, sugestão? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar no vídeo. E até a próxima!